tudo, e a senhora? Bem, graças a Deus. Deixa eu só ajeitar aqui, colocando um Eu monte de... agradeço desde já pelas imagens de Evangelho ontem. Maravilhoso. Todo mundo do Grupo Rio. Ai, ai, ai. É, eu não conhecia. Agora a senhora conhece, né, pessoal? Agora a senhora Agora eu conhece. conheço. Não, e é bom, sabe por quê? Porque a Hum, gente começa a conhecer o que os alunos gostam, né? O que está acontecendo? Que tipo de desenho? Qual que é a mentalidade de vocês através do próprio desenho? A gente conhece um pouquinho. minha criança, Bem se você legal. ver isso, você vai ficar traumatizada. Principalmente no filme. Primeira cena. Por como assim? Teve uma outra aluna que falou desse desenho para mim no primeiro ano. Teve uma outra aluna. Quer ver? Ó, o que eles falaram para mim. Evangelho, não consigo ler, não. Deixa eu mostrar aqui para você. Eu não sei nada de inglês, então. Passar Chora aí. vergonha? Peraí. Deixa eu Chora colocar aí, aqui. minha criança. Ó, olha esse aqui, anime romance. Aí o que você falou, ó, evangelho. E esse aqui. Elfenlight. É nada. É tudo, minha filha. É tudo mentira deles. Elfenlight, puro sangue na tela e Evangelion, você vai entrar em depressão uma hora. É um negócio assim, cruel. Uhum. Vai, dá um exemplo aí de uma situação. Enquanto o pessoal tá chegando aí, eu fiquei curiosa, como que é esse negócio? Como que é? Como que é esse desenho? Fala só um pedacinho aí do que acontece. Deixa eu só entender. Como podemos dizer? Ah, O robô do protagonista meio que devora um monstro. Um dos. é tipo terror? Como que é? Não. É terror psicológico. Mas divirta-se ficando traumatizada. Mas eu não vou spoiler a aventura aqui. Não! Ah, não, Não. gente, quem já assistiu esse negócio aí? Igual meu filho. Meu filho não dá spoiler. Meu filho, eu falo, como é que é? Ele começa a falar, eu falo, e aí? Não, mãe, vai assistir. Ele sabe que eu não vou assistir. Ele sabe. Ele sabe. Gente, deixa eu contar para vocês. Às vezes, assim, eu tava com um tempinho. Sobrou um tempinho. Eu peguei um monte de artigo da física, do pessoal de ensino de física e fui estudar. Mas eu achei aquilo tão interessante aos meus olhos, é tão interessante ficar vendo aquelas coisas que o pessoal está fazendo, assim, que é nova na área de ensino, que para mim é muito superior a uma série. Eu não tenho coragem de assistir a série. Eu penso, esse tempo que eu estou utilizando para assistir uma série, eu vou ver alguma coisa que eu acho assim, para mim é muito satisfatório ver uma coisa, um trabalho bem feito, né? Ó. Aí a pessoa não vive. Pode falar, Professora, tem pode falar. dublado na Netflix. Tem dublado na Netflix. É. Mas não Uhum. vou, não adianta, eu não vou prometer que eu vou assistir, não. Gente, é muito difícil eu parar para assistir alguma coisa. Você não tem noção. Eu não tenho paciência. Não tenho. Se eu parar e ficar assistindo, aqui meu marido já fala: Você tá bem? Você tá bem? Ó, deixa eu continuar aqui. Deixa eu colocar, já. Todo mundo tá presente? Ah! Deixa eu fazer a chamada primeiro, Lucas Chaves. Eu tenho que mostrar a nota de vocês, né? Eu vou mandar pelo chat, colocar para gravar, fazer a chamada bonitinho. Vou fazer a chamada pelo sistema, porque eu fico, meu Deus, igual aqui tem 3 João na sala. Se eu coloquei o João certo, assim, eu fico naquelas neuras. Nossa Senhora, eu fazendo alguma coisa errada, eu já fico, Jesus. Ai, Sônia com as manias dela. Ai, só eu mesmo. Vai lá, até coloquei já para gravar, aí, deixa eu mudar lá, tava no sistema, não, peraí, deixa eu voltar lá, eu já arrumo, e daí a gente faz a chamada.
Tirando aqui, vocês não vão ver movimento harmônico simples. O conteúdo difícil. Quando não se fala de energia, Deus é mais. Gente, mas olha, para quem... quem gosta de ficar lendo as coisas assim, pega os artigos, tem muito artigo bom na área de ensino de física, gente. Mestrado em ensino de física, coisas lá do pessoal do Marco Antônio Moreira. Olha, tem muita coisa boa, gente, tem fascinante, fascinante. Eles estavam estudando física através do incêndio que estava ocorrendo em uma floresta. Com a propagação de calor, o que acontece em cada passo? Quando o tronco pega fogo, quando há o espalhamento desse fogo. Então, tudo dá para estudar física. Muito legal, muito legal. Eu falo boca cheia, assim. Eu falo isso também, sabe por quê? Que eu estava conversando com o terceiro. Não só as coisas boas daqui são exportadas, não só material, mas a inteligência brasileira também, ela também é exportada. Se você for olhar, quando falou dessas vacinas que estão saindo aí para o Covid, esses estudos para vacina, essas pesquisas, você sempre vê um brasileiro. E na onde que esse brasileiro está? Não está aqui no Brasil. Se vocês prestaram atenção, não estão aqui no Brasil. Eu recordo que uma vez, rapidamente para falar, eu estava participando da escola de física, a escola de física aqui da UFMT é muito boa, show de bola, gente. E daí veio um físico que ele estava na França, e ele foi estudante daqui da UFMT, fez mestrado, fez doutorado para lá. Ele estava estudando o seguinte, que antigamente, vamos supor, alguém estava com câncer de pele, incidia o laser aqui, e esse laser atacava toda a pele. Eles criaram uma pomada, e ele faz parte desse grupo, você passa essa pomada, incide o laser, ele só afeta aquela parte cancerígena. Mas aonde que esse brasileiro estava? Na França, não estava aqui no Brasil. Então, tem muita coisa boa sendo produzida, mas que a maioria não conhece. Então, fica a minha dica aí, ó. As coisas do mestrado de ensino de física, tudo na área de ensino de física. Falou Marco Antônio Moreira, vai fundo, estuda, que é bem, bem legal. Bem legal. Ai, bom dia para todo mundo aí, já falei demais. Eu fico entusiasmada, gente, porque é muita coisa boa. Bora lá, chamada. Alice tá aí? Fala com a professora. Fala, oi, professora, presente. Alice, Aline tá, né? Presente. Ó, Ana Beatriz. Presente. Ana Paula. Presente. Arthur. Oi, Arthur. Presente. Ó, muito bem. Felipe. Presente. Gabriel. Presente. Gabriele. Presente. João Agripino. Ô, Agripino. Agripino. Oi, Agripino. Você entrou na minha... Ah, você mandou no chat. Tá vendo? Piscando aqui. Agripino presente. João Pedro. João Pedro também tá mandando no chat, gente. Agripino presente. E João Pedro tá aí? Não. João Vitor da Silva Campos. Presente? Não. João Vitor Santos. Eu. Ó, eu. Júlia. Presente, professora. A Juan acabando de chegar. Cauã. Cauã. No. Lenita. Presente. Ó, faz dia que eu não escuto você, minha linda. Letícia. Presente. Ai. Bom escutar a voz de vocês. Lígia. Presente. Lucas. Lucas tá aí, né? Tá mandando mensagem.
Ó, tô presente, professora. Tá bom, Lucas. Luiz. Luiz, não? Manu. Luiz tá? Presente. O Luiz também está presente. Ele respondeu no chat. Aham. Obrigada. Manu. Marcela Menegatti. Não vi. Maria Rita. Presente. Mariana. Presente. Nicolas. Nicolas tá Presente. presente. Ó. Rafael. Evangelho. Presente. Juan acabou de chegar. Sempre, professora. E Tamires. Tamires tá aí, minha linda? Não, né? O que aconteceu com Tamires, gente? Alguém A sabe? internet dela não tá muito Ninguém boa sabe. hoje, professora. Ontem ela ficou sem energia em casa e a internet tá meio ruim. Ah. Ai, gente. Ai, é complicado, né? Volta. Ai, peraí. Eu tô devendo a nota. Eu não gosto. Prometei, não... Lembra a campanha de Roberto França? Prometei e não cumpri é pior do que mentir. E daí eu prometi e eu tenho que cumprir. Ó, para quem... O que eu tô fazendo aqui? Para quem, gente, eu fez a tarefa, a última tarefa, eu acrescentei mais ponto ainda, tá? Aí, para quem não fez a tarefa nenhuma, não tem nem como ajudar, porque foram 2 tarefas diferentes. Deixa eu subir aqui. Nono ano B. Eu coloco tudo na... Gente, tem tabela da tabela. Já viu isso? Tabela da tabela. Vou só criar uma tabela. Deixa eu ampliar. Vou lá no... Eu vou mandar no chat. A Aline tá aí. Agripino. Vixe, Agripino, você não fez a tarefa. Aí depois de Agripino, Aline. Depois de Aline, Ana Beatriz. Depois de Ana Beatriz, Ana Paula. Depois de Ana Paula, Arthur. Depois de Arthur, Felipe. Depois de Felipe, Gabriele. Depois de Gabriele, João Vitor. É João Vitor. João Vitor Santos? É o Santos, né? João Vitor é o Santos? Sim ou não? É o Santos, né? Sim. Tá. Também você não fez a atividade, né? Não. Aí eu vou dar vontade de puxar a orelha. Aí depois do João, Gabriel... Aí perdi a sequência aqui. Gabriele já, Júlia. Júlia, você também não fez, minha linda. Aí, Júlia. Oi, professora. Você não fez a minha tarefa. Não. Lenita também não fez. Lenita, o que é isso, Lenita? A senhora tá falando da tarefa que a senhora passou ontem? Não, e a outra também tinha uma tarefa que valia 3 pontos. Ah, essa eu não fiz. Eu fiz só a outra, que eu acho que nem valia ponto. Qual outra? Uma que a senhora passou de uma página. Eu acho que era 3 páginas ou 2, não sei, eu não lembro.
Eu sei que eu Não, mostrei na aula. porque durante a aula eu anotei todos. Você deve estar confundindo com a mensal. Não, Não ela sei. fez essa de 3 pontos. Essa daí que você fez, Anitta. Mas não tá, eu não naquele, Anitta. Eu vou olhar lá no detalhamento, que lá no detalhamento de aula, qualquer coisa eu mudo, tá? Vou olhar no detalhamento de aula, que tá tudo gravado. Aí no dia que eu olhei, tá lá. Aí eu olho, ver se eu. Porque eu anotei tudo. Será? Agora coisa eu mudo. Aí eu vou pegar lá no detalhamento de aula. Mas, professora, essa de 3 pontos foi uma da... Eu não lembro se foi semana passada que a senhora passou, que era para mostrar na aula. Uhum. E isso Essa eu mesmo. não fiz. Essa que é a de 3 pontos? Essa, 3 pontos. 3 pontos. Não, essa eu não Aí, fiz, eu fiz a outra. então, aí tinha mais um ponto para quem quisesse fazer, né? A refazer a prova, era mais outro ponto. Era um no total. Então, mas aí Tá. Deixa eu só falar. fazer e ficar com 0. Então, aí o que acontece? Essa tarefa, eu coloquei que era para valer 3 pontos. Depois, gente, eu mudei, eu dei 4 pontos. E daí teve para refazer a prova, eu dei mais 1 ponto. Ou seja, dentre as atividades, todas as atividades que eu pedi para fazer, eram 5 pontos no total. 5. Olha o tanto de ponto. Ó. Ah, Letícia. Peraí que eu vou chegar em você, Lucas. Eu tô na Letícia, vou ir para Letícia. Letícia é minha linda. Professora, essas notas que a senhora está mandando já está incluindo com as tarefas, né? Já, é a nota geral. Tá. Eu queria, era por isso, deixa eu só explicar. Por isso que era importante para mim, vocês lembram que eu falei, vocês refazerem a prova, para eu saber exatamente. Você chegar para mim, professora, tá vendo? Esse exercício eu não consegui entender na prova. Se você não conseguiu entender, gente, você não aprendeu direito. E daí eu tenho que, nessas aulas minhas de movimento uniformemente variado, eu tenho que reforçar aquilo lá de movimento uniforme que você não aprendeu. Então, serve de diagnóstico, de parâmetro para eu. Eu tenho que ir para minha aula mais para esse lado. Vocês estão entendendo? Para eu ver que caminho que eu tenho que seguir com relação às aulas com vocês. Porque o que eu não posso é deixar vocês com deficiência de aprendizagem. Porque aí, nossa senhora, eu fico assim, muito preocupada no futuro. Vocês entendem como que é? Como que é a cabeça de Sônia funciona? Ó, Lucas, acabei de mandar. Depois de Lucas, quem tá aí? Luiz. Luiz também não fez atividade. Professora, mas por que a senhora está pegando assim? Porque movimento uniforme é o básico do básico para você começar a entender todos os outros movimentos. Aí, Manu, cadê Manu? Cadê Manu? Achei. Manu. Ó. Manu, já mandei sua nota. Professora Marcela está pegando pesado. A Marcela chegou depois. Marcela Menegatti chegou depois. Tem que colocar presença para ela. Marcela Menegatti também não fez minha atividade. Aí, Maria Rita. Maria Rita tá aqui? Lembra do... Maria Rita tá. Eu tenho que colocar presença para... Porque a prova... Deixa eu só conversar. Eu tenho, assim, uma preocupação com prova, gente. A prova é para avaliar aluno, mas principalmente para diagnóstico para professor. O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que enfatizar nas minhas aulas para que o aluno, no futuro, ele tenha mais conhecimento ainda? Então, a prova é uma faca de 2 gumes. Ainda mais para mim, gente, assim, porque a minha formação é na área de ensino de física. Professora, a senhora mandou a nota só da prova, né? Não. Já é a Já nota total da tarefa e da prova também. total. E aí teve gente Tá. que não fez. Vamos supor, se você não fez a tarefa,
Se você não fez as tarefas, você deixou de perder, ó, quantos pontos? Olha aqui a quantidade. Eu fiz. Deixa eu só colocar a presença da Menegatti, Gabriela Menegatti. Que aí eu volto a conversar com vocês. Não me esqueça. Gabriela. Não, Marcela Menegatti. Gente, Marcela, é porque tem a Gabriela Menegatti. Tem uma Menegatti no segundo, tem uma Menegatti no terceiro e tem uma Menegatti no nono. E às vezes eu falei, não, miscelânea das Menegattis. Mas deixa eu só conversar com vocês. Estão entendendo por que é importante vocês fazerem atividade? E física não dá para brincar. Física não é uma matéria fácil. Não, e cada vez mais a professora está só complicando, vai só juntando conhecimento. Conhecimento de vetores, sabe o que eu falei? Vocês vão utilizar ele até lá no terceiro ano. É como se fosse agregando. Eu tenho esse conhecimento, aí vai juntando com o que precisa desse, vai só agregando. Por isso, você não pode ficar meio penso em um conceito, em um conteúdo, porque você vai precisar deles todos para você, na hora da resolução de exercício. E as provas do Enem, gente, professora, mas está longe. As provas, eles cada vez mais estão sendo mais criteriosos, o grau de dificuldade só está aumentando. Então, não adianta pegar e falar assim, não vou fazer coisa bem facinha, bem simplesinha. Não posso fazer isso, porque senão eu vou estar enganando vocês. E Deus me livre de enganar vocês, fingir que vocês estão aprendendo. Não quero isso não, quero que vocês aprendam realmente. Pegar um exercício e saber resolver. Eu aprendi assim, assado. A sequência lógica é essa, tá? Estão entendendo por quê? Bora lá então, continuando. Tudo bem, gente? Estão vendo a versão? Fala comigo. Não fica com raiva de mim, não. Oi, professor. Fica com raiva de mim, não. Não, a professora será muito cruel. Vou usar no terceiro ano que eu sou desumilde. Que eu sou desumilde, gente. Sabe por quê? Porque eu passei 2 dias para preparar a prova deles. Eu li tudo daqui sobre aquele assunto, os principais artigos de física na área de ensino. Porque já que é eles que vão elaborar a prova deles, nada mais justo, gente, do que eu ver o que eles estão pensando, que vai que aquilo que eles colocaram no trabalho caia no Enem. Igual teve uma vez que eu fiz uma questão, quando o aluno foi fazer a prova do PAS, chegou lá, estava a questão similar, quase igual. Né? Isso é base de estudos, tem que estudar. E eu dedico mesmo. Quem chegou depois? Qual o João que chegou depois? Qual o João? Ó, é o João Vitor Campos que chegou? Isso? Fala com a professora. Ai, gente, é complicado. Vai lá. O João Vitor Silva, professor. Isso, foi ele mesmo que eu acabei de colocar presença. Então tá, bora lá. Então, não fica com raiva de mim, por favor, que eu tô pensando no bem de vocês. Tá? Tá bom? Tudo bem? Obrigada por mandar. Tá, gente? Fala comigo. Você não fica com raiva de mim, não? Tá? Tá, professora. É porque, com sinceridade, eu tenho que ser desse jeito, senão eu não posso enganar vocês. E eu tenho que saber também. Ó, voltando da onde eu parei, senão eu fico assim, eu tô falando para vocês, como eu sou da área de ensino de física, gente, eu penso em tudo na hora de preparar a aula, até a avaliação, eu penso em tudo. Ah, o que a professora vai colocar? Ontem, eu fiquei até com dó da Lígia, porque foi um monte de fórmula que a gente viu. Porque o movimento uniformemente variado, o que nós vimos? Que é um movimento, ele é uniforme porque a aceleração é igual, porém ele é variável porque a velocidade muda. E daí a gente estudou e viu
que a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, tá? Então, a aceleração é essa mudança de velocidade ao longo do tempo. E daí, se eu tenho um chamado movimento acelerado e movimento retardado. Quando que o meu movimento ele é acelerado? Ele é acelerado. Vocês lembram quando? Fala com a professora. Não deixa eu falar no vácuo, não, gente. Não deixa eu sozinha. Quando que ele é acelerado? Quando essa aceleração ela é o quê? Quando essa aceleração é o quê? Positiva. Quando o móvel ele está aumentando a velocidade ao longo do tempo. Agora, quando ele está diminuindo a velocidade ao longo do tempo, ele é chamado de retardado. Ele está diminuindo a velocidade ao longo do tempo. Então, na aceleração, eu tenho o movimento acelerado e o movimento retardado. Acelerado, quando essa velocidade ela aumenta ao longo do tempo. Retardado, quando essa velocidade ao longo do tempo ela é diminuída, tá? Então, isso que a gente viu. Depois, se o meu tempo inicial é igual a 0, apareceu quem? Vovô à toa. Se o meu tempo inicial é igual a 0, apareceu quem? Vovô à toa. Essa equação aqui, ó, ela me permite calcular a velocidade, velocidade inicial, a aceleração e o tempo. Da onde que ela veio? Dessa daqui. Professora, aí nós vimos também essa daqui. Aqui, movimento uniforme. Apareceu a aceleração, movimento uniformemente variado. Aqui, só sorvete. Aqui, só sorvetão. Então, tá percebendo que, porque é um movimento uniformemente variado, tem que ter aceleração, aí o só sorvete se torna só sorvetão. E apresentei também Tom e Jerry, Torricelli. Essa daqui. Aonde? O que é o diferencial dessa equação? Essa equação, gente, é assim, é a queridinha. Entre todas, é a mais queridinha. Por que ela é a mais queridinha? Primeiro, no movimento uniformemente variado, todas as equações têm quem? Aceleração, 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 aceleração. Se não tem aceleração, é o movimento uniforme. Então, todas as equações têm que ter aceleração. Porém, se eu olhar aqui, ó, essa equação tem tempo, essa tem um tempo, essa tem um tempo. Essa daqui não tem o tempo. Então, essa equação aqui de Torricelli, ela me permite calcular a velocidade final, velocidade inicial, a aceleração e o deslocamento. Porém, não precisa do tempo. Então, se um exercício, ele coloca lá, pede para você calcular a velocidade. A primeira coisa que você olha o exercício, não tem o tempo, e eu sei que é do movimento uniformemente variado, a primeira fórmula que eu tenho que pensar é nessa daqui. A equação de Torricelli, v ao quadrado, v0 ao quadrado, mais 2 vezes a vezes delta s. Aí você deve estar pensando, professora, olha a quantidade de fórmulas, 1, 2, 3, 4, e olha o tamanho dessa. Gente, isso aqui é com o tempo. Quando você chegar daqui a um mês e pouco, você já lembra de todas elas. É por isso que eu preciso que você faça as atividades. Para você ir colocando em prática, você vai praticando essas fórmulas e daí você vai assimilando elas melhor, tá? A princípio parece ser muita coisa, mas depois você vai falar, nossa, isso aqui é muito fácil, tá? Igual a primeira vez que eu apresentei delta S sobre velocidade, primeira vez que eu coloquei isso aqui, ó, para vocês, e a gente começou a trabalhar exercício, tinha conversão, vocês achavam isso aqui muito complicado. Hoje em dia, isso aqui não é fácil para você? É fácil, é só uma equaçãozinha, ó. Agora você já consegue comer alimento mais sólido, ó. Daí a professora falou o seguinte, deixa eu botar a minha cara, tá todo mundo tão quieto hoje, vocês ficaram tristes comigo? Ficaram tristes comigo, gente? Fala comigo. Fala comigo. Oi, nono ano.
Bro, ninguém tá triste com você. Eu tô triste comigo mesmo. Aquela. Não, não fica, não fica. Gente, a nota, e quando você olha a nota, é um somatório de professor e aluno. Então, tem falhas da Sônia? Tem falhas da Sônia. E por isso que eu preciso que você me faça, e por isso que eu pedi para vocês fazerem a atividade, e daí vocês têm que falar, professora, igual vocês. Resumindo, voltando. Quais questões, e eu percebi em quais questões que vocês têm mais dificuldade. Aonde vocês têm mais dificuldade? Tanto no nono ano A, quanto no nono ano B. Em gráfico. Saber quem em função de quem, saber se o negócio está parado, então a velocidade é igual a zero. Mas eu percebi que a grande maioria dos alunos tem dificuldade em gráfico. O que Sônia vai fazer agora? Sônia vai tentar enfatizar, tanto é que eu não coloquei no slide os gráficos. Eu vou retomar todos os gráficos agora, porque é uma deficiência minha, sua, não é só sua não. Principalmente minha. E por isso que eu preciso, né, é preocupante, é mais preocupante, tenha certeza disso, quando a gente vê uma nota, a maioria das notas não é tanto para o aluno, é para eu, professora. Então, eu tenho que melhorar nisso aqui, eu tenho que voltar nesse conteúdo, tá? Então, por isso que eu estou conversando com vocês, então, não pense, aqui é um trabalho em conjunto, e é mais, vamos supor, é 30% seu e 70% meu. Agora, você imagine a minha cabeça, mano. A minha cabeça, meus queridos alunos, como que tá? Estão entendendo? Que é assim. Então, o que eu vou fazer? E eu coloquei lá, nos slides de ontem, gráficos, e gráficos com a professora Sônia. Então, eu vou recapitular todos os gráficos agora, tá? Depois de ter apresentado. E aí, depois a gente resolve o exercício. Mas começando, nós vimos, e aí, se você tiver, pelo amor de Deus, eu preciso que vocês estejam atentos à minha aula. Não entendeu alguma coisa? Professora, não entendi. Não pode ter nenhuma sombra de dúvida, tá? Nós vimos no movimento uniforme os seguintes gráficos. Ó. Aqui, primeiro gráfico, velocidade em função do tempo. Daí nós vimos o seguinte, se esse gráfico aqui é velocidade, e o que é a principal, gente, você tem que olhar o que em função de quê? Velocidade em função do tempo, ó, é a primeira coisa que eu tenho que olhar no gráfico. Quem em função de quem? Eu não tenho que olhar primeiro para a estrutura que está aqui no meu gráfico. Não, eu tenho que olhar o que está em função de quem. É velocidade em função do tempo? É movimento uniforme? Então, a minha velocidade, ela tem que ser o quê? Constante, ó. Olha aqui. Se é movimento progressivo, a minha reta é para cima no meu gráfico. Se é movimento retrógrado, é para baixo do meu gráfico. Aqui a velocidade é positiva e aqui a minha velocidade é negativa. Mas o que está acontecendo ao longo do tempo aqui, ó? Ao longo do tempo, a minha velocidade, ela está sendo o quê? A mesma. A mesma. Então, suponhamos, eu tenho um tempo de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Vou colocar aqui 10 metros por segundo. A unidade, metros por segundo, e aqui, segundo. Olha o que está acontecendo. Tá vendo aqui, ó? É a 1 segundo. Qual que é a velocidade? 10. 2 segundos, 10. 3 segundos, 10. 4 segundos, 10. O que você não pode confundir, teve aluno que confundiu, se eu fizer o mesmo gráfico agora eu vou fazer o gráfico para S em função de T. Não mais é V em função de T. É S em função de T. E se eu colocar do mesmo jeito gráfico, ó, aqui, o que isso significa?
que não tem movimento. Se eu colocar 10 aqui, ó, a pessoa está... Vou colocar minha borracha. Coloquei a 10 metros, o objeto está a 10 metros. Ele não saiu daqui, não tem movimento. Isso aqui, o que que essa borracha ela está? Parada. Então, olha a diferença. Se é V em função de T, e eu tenho uma reta paralela ao tempo, isso aqui significa que eu tenho uma velocidade que é constante. Isso tem a ver com movimento uniforme? Sim, isso aqui é do movimento uniforme. Mas se eu tenho S em função de T, ó, em função de T, o que que acontece? O meu objeto, ele está o quê? Parado. Tudo bem? Fala com a professora se está tudo bem. Se agora você está compreendendo a diferença melhor. Sim, Eu preciso que você entenda bem isso aqui, senão eu não posso prosseguir. Falem Eu achava que eu tava entendendo. E pra mim tá fácil, sabe? Tipo, eu olho e falo, não, eu já sabia isso, só que eu não sei por quê. Mas o que que acontece, Manu? Às vezes tá lá você olha os termos e como é na hora da prova, às vezes você olha rapidamente, não presta tanta atenção, que eu acho que também deve ter acontecido. E daí não que você não saiba, mas talvez ter confundido simplesmente tem que terminar a prova. Eu tenho 50 minutos para terminar. E daí você olha rapidamente, às vezes tem alguma coisa que passa desapercebido. Pode ser isso também. Entendeu? Sim. Pro, tem o gabarito, tipo, pra gente ver quais a gente errou? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a correção da prova, exercício por exercício, e vou disponibilizar para vocês, e vou avisar. Eu vou gravar, resolvendo passo a passo cada exercício, acho que fica melhor. Pode ser, eu deixo junto com alguma aula, aí eu aviso para vocês. Pode ser, Manu? Pode ser, pessoal? Sim. Que acho que fica melhor. Igual aquele exercício, eu não gosto. Tô devendo aquela resolução também daquele último exercício lá. Então, eu não gosto de fazer coisa mais ou menos. Fazer mais ou menos, eu prefiro não fazer. Ó, aí eu pego um dia, vou pegar final de semana, gravo e mando para vocês. E aí eu aviso, tá gravado. Aqui, movimento uniforme. O que vocês perceberam? No movimento uniforme, professora, e o gráficos quando não está parado? Quando não está parado, S em função de T, eu tenho uma reta assim, ó, ou subindo ou descendo. Olha a diferença. Isso aqui é só sorvete. Todas essas equações, tá vendo? É reta, reta, reta. Eu tenho equações de primeiro grau no movimento uniforme. Quando chega no movimento uniformemente variado, a minha velocidade não é desse jeito mais. Vou tirar daqui e vou prosseguir para cá. O que vai mudar? E aí eu vou mostrar de um lado para o outro. E outra coisa, gente, tem aluno que chega no terceiro ano e não sabe esse conteúdo direito. Sabiam? Que eu faço prova com gráfico desse jeito, não fiquem aflitos. Tem aluno que eu coloco lá no terceiro ano, gráficos parecidos com o que eu coloquei para vocês, e eles não sabem ainda fazer essa leitura de gráfico, tá? Então, não fiquem tão aflitos, não. Que aí também, gente, senão eu fico tão aflita também. Professor, e agora? Velocidade em função do tempo para o movimento uniformemente variado. Eu não posso desenhar mais, gente, uma reta aqui, porque a minha velocidade, ela é variável. Olha o que eu tenho. Olha o que está acontecendo ao longo do tempo. Olha o que está acontecendo ao longo do tempo, ó. O que está acontecendo aqui? A minha velocidade, ela está o quê? Fala para mim. Aumentando. Aumentando, isso mesmo. A minha velocidade, ela está aumentando ao longo do tempo. Olha aqui. Ah, professor, então, olha a diferença. Olha o gráfico da velocidade em função do tempo. Aqui eu tinha uma reta paralela pelo tempo, ó. Reta paralela aqui, ó, com relação à reta do tempo.
Aqui, olha a minha reta. Está me dizendo que a minha velocidade ela está aumentando. Tem uma reta inclinada, tem uma diagonal aqui. Parecido com quem? Ó, não parece? O que era o gráfico da S em função de T do movimento uniforme, agora ficou parecido com o movimento uniformemente variado, só que é velocidade em função do tempo. Olha lá. Olha a velocidade aqui. Olha a velocidade aqui, a diferença. Isso aqui eu tenho uma variação de velocidade. Ou assim, ou assim. Olha aqui a diferença. O que está acontecendo com a velocidade? Ela está mudando ao longo do tempo? Olha aqui. Tá diminuindo, né? Está diminuindo. Mas ela está sendo constante? Não está sendo constante. É um movimento uniformemente variado? É, porque a velocidade, o que está acontecendo ao longo do tempo? Ela está diminuindo. Então, ela não é a mesma. Então, o gráfico de velocidade em função do tempo pode ser assim ou pode ser assim, aumentando a velocidade ou diminuindo a velocidade. Mas o que Nunca vai ser constante, né, professora? Não, aqui não tem. Ah, professora, eu quero algumas coisas, gente, eu preciso que você olhe pelo que a professora está fazendo, porque senão tem alguma coisa no livro que eu achei um pouco confusa. Então, participem da minha aula, perguntem na minha aula, porque eu, como professora, eu estava olhando e eu achei confuso, tá? Eu tenho que ser sincera com as coisas, tá, gente? Eu analiso tudo. Eu sou muito chata. Eu sou muito chata, gente. Ó. Olha agora, olha a diferença. Olha aqui, S em função do T, só sorvete. Aqui, só sorvetão. Percebeu que aqui eu tenho uma parábola? Por que eu tenho uma parábola? Porque olha que essa minha equação só sorvetão é uma equação de segundo grau. Equação de primeiro grau, reta. Professora, quem que é essa coisa aqui? Se eu vou representar. Aqui é vovô à toa, ó. Ó, vovô à toa. Vovô à toa é a equação de primeiro grau? Sim, é a equação de primeiro grau, porque todo mundo está elevado a 1 aqui, ó. Todo mundo está elevado a 1. Se todo mundo está elevado a 1, é a equação de primeiro grau. Aqui eu tenho uma equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau, eu tenho retas, ó. Retas. Agora, aqui nessa dita cuja, é uma equação de segundo grau. Se é uma equação de segundo grau, eu tenho curvas, eu tenho parábolas. Ou para cima, quando a minha aceleração é positiva, ou para baixo, deixa eu desenhar aqui. Igual isso aqui, gente, isso é uma coisa boba. Deixa eu falar com vocês. Isso que eu aprendi com o professor. Eu tava com esses esquadros, tava usando aquela régua e ficava desenho aqui, desenho aqui. Gente, olha isso aqui, ó. Segunda aula de desenho básico que eu aprendi. Primeiro era fazer as letras. Depois, como usar o esquadro. Esse esquadro aqui, gente, eu tenho ele desde 91. Eu guardo com tanto carinho isso aqui, porque foi um professor que falou, se é para você comprar, você tem que comprar dessa marca, Desetec. Nunca esqueci, professor Taveira. Excelente professor, algo ficou marcado. Eu lembro dessa aula. Ele falou, pega isso aqui. Aí você pega, tá vendo aqui, ó? Isso que serve para você utilizar como referência para essa parte da página aqui, do recorte. E daí você desliza aqui, ó. Você tem retas exatas, ó. Aí você pode fazer tanto na vertical quanto na horizontal. Isso aqui foi um professor que me ensinou, eu nunca esqueci. Tá vendo como que é? Ó, o que é o conhecimento? Aqui. Só que é S em função de T. Aqui a minha aceleração ela é negativa. Aqui
Parábola para cima, aceleração positiva. Parábola para baixo, aceleração negativa. Então, olha a diferença. Olha a diferença. Retas, só que aqui inclinadas, para representar a velocidade. Aqui eu tenho paralelas, paralelas, para demonstrar a velocidade, movimento uniforme. Aqui, quando eu falo de posição, espaço percorrido, aqui é uma equação de primeiro grau. Eu tenho que reta, inclinada, ou ascendente ou descendente. Aqui, gente, eu tenho parábolas com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo. Por quê? Eu tenho uma equação de segundo grau. Aqui eu tenho só sorvete. Aqui eu tenho só sorvetão. Entendido? Fala com a professora. Entendido? Isso aqui, os gráficos, você entendeu? Gente, eu preciso que vocês falem com a professora. Se não entendeu, eu tenho que repetir. Eu preciso que vocês têm que dar o respaldo. Sim. Entendi, professora. Todo mundo entendeu? Entendi. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Se por acaso ele colocasse para você, pedisse qual gráfico representa a aceleração no movimento uniformemente variado, e ele colocasse lá, imagine que fosse uma questão de simulado. Professora, pode cobrar isso? Claro. Por que eu estou insistindo tanto? Eu lembro de um aluno, gente, que ele passou em 5 vestibulares diferentes. Medicina. Eu estava explicando conteúdos de gráfico. Ele chegou, ele falou assim, eu fiz... Ai, agora eu não lembro. Era um vestibular famoso. Não lembro qual. E ele falou assim, caiu uma questão parecida com essa. Então, por isso que eu tenho que ensinar meus alunos. Ó, se ele falasse assim, qual gráfico representa a aceleração para o movimento uniformemente variado? Aí ele colocaria lá, letra A, esse gráfico aqui. Letra B, esse gráfico aqui. Letra C, e eu quero que vocês respondam, quero todo mundo respondendo. Oi, 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 você que tá aí. Ai, professora, tá terminando, gente. Eu sei que já tô no limite. Tô nos segundos finais. Mas eu quero que você me responda. Qual gráfico desses aqui representa a aceleração no movimento uniformemente variado? E daí a gente encerra. Qual gráfico desse? Esse? O segundo. O A, o B ou o C? O B. Vou deixar essa pergunta, vou escrever aqui, 9º ano B. Pensa nisso aqui, ó. Pensa nisso, porque não vai dar tempo, que eu quero explicar, até você cansar de tanta professora explicar. Mas aí eu quero que já pense, qual é o gráfico da aceleração em função do tempo para o movimento uniformemente variado, e daí, no próximo episódio de aula de Sônia, eu te respondo. Mas pense, tá? Ó, Eu tô junto com a Lígia. ó, mas Na resposta. mas dá uma pensadinha a mais. Vou deixar vocês aí com esse ponto de interrogação. Beijo. Bom final de semana para vocês. E, por favor, gente, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, fale com Sônia. Eu tô assim, ó, minha mão tá tremendo, de tão assim ansiosa que eu tô por conta dessa aula. Porque o que eu não quero, gente, eu não quero que os meus alunos deixem de aprender. Eu quero que você chegue lá no primeiro ano e fale assim, isso eu sei, tá? Beijo, tá? Tchau, gente. Tchau. Ah, é.